Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre o que é deixar Jesus entrar em nosso coração. Antes de começar, gostaria de pedir que ouçam até o fim e compartilhem meus vídeos, tá certo? Assista até o fim e compartilhe. Não esqueça de brecar esse vídeo agora, não pause. Curta e compartilhe e se inscreva no canal agora do YouTube. Para quem não se inscreveu no canal ainda. Quem não se inscreveu não precisa de novo. Mas curta o vídeo, dá o pause e curta esse vídeo agora para não esquecer, tá bom? E aí depois quando terminar o vídeo vocês compartilham, tá bom? Queridos irmãos, o que é, né? Jesus falou para abrir a porta, eu bato. Se alguém abrir a porta, eu cearei com você. O que significa isso? Jesus não vai entrar no nosso coração. Não tem como, não cabe, né? Isso é uma metáfora. É uma linguagem figurativa, entendeu? O que ele quis dizer com isso? Primeiro, vamos ler Salomão, escreveu em Provérbios 28:26. Quem só confia em si mesmo é insensato, mas o sábio foge do perigo. Em 2 Coríntios 10:11 diz: Se vocês perdoam alguém por alguma coisa, eu também perdoo. E o que eu tenho perdoado só é que tenho alguma coisa para perdoar. Perdoei por causa de vocês na presença de Cristo. Fiz isso para que Satanás não tire vantagem de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Então, o que esses textos estão nos trazendo? Estão nos trazendo um significado, um pensamento, né? Que nós temos que estar o quê? Na presença de Cristo. Ou seja, que o nosso coração tem que transbordar a misericórdia, a humildade, o amor, o carinho, o afeto, o bem-estar, as características de Deus e de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Compreende? Então, no lugar, no seu coração, se você confia em si mesmo, como está escrito aqui em Provérbios 28:26, significa no seu coração, no trono do seu coração, quem está sentado é você. E você precisa sair desse trono, porque esse trono não é seu, é de Jesus. Compreende? Então, se você tá se apegando a si mesmo, ao seu ego, entendeu? Confiando no seu potencial, você não está com Jesus no seu coração. Você pode até ser capaz de muita coisa, mas não esqueça que essa capacidade que você diz ter, são dons que Deus deu a vocês. Então não esqueça de que tudo que você tem veio de Deus. Assim como aquele anjo, aquela voz, disse a Nabucodonosor que tudo que ele tinha conquistado era dele. E depois do próprio Nabucodonosor, como nós estudamos aqui também na lição, ele disse da própria boca dele que tudo que ele tinha só veio por conta de Deus, que Deus é o Criador, que Deus é portador de tudo, ele manda em tudo, tudo é dele, e que ele permitiu que ele reinasse, assim é nós também. Deus permite que nós fazemos tal coisa, mas nós não podemos confiar em nós mesmos, porque nós seremos insensatos, como diz Salomão. Para sermos sábios, temos que fugir desse perigo. E fugir desse perigo significa Deus, Jesus Cristo em nosso coração. Exatamente isso que significa. É você deixar que esses sentimentos brotem do teu coração, que as dúvidas saiam do seu coração. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo falando sobre o ósculo, né? Para quem não sabe, ósculo é um comprimento santo, né? O ósculo santo, comprimento santo, era um beijo, né? Geralmente o ósculo é tido como beijo, né? Mas, será que isso deve ser feito por irmãos de igreja? É uma situação, dependendo da situação, da cultura da pessoa. Por exemplo, esses anos passados agora, esses anos passados aqui, nós tivemos o quê? A pandemia. Teria como ficar beijando uma pessoa no rosto durante a pandemia? Não, não teria. Você entendeu? Não teria. Compreende? Porque estaria passando vírus, é uma coisa anti-ética, né, naquele momento. Mas a pandemia já passou. Mas eu posso hoje em dia fazer isso? Poder posso. Mas o que é isso? Para que isso?
entendeu? Muitos homens, as mulheres não teriam problema, acredito eu, né? A mulher não liga de dar um beijo na outra no rosto, na bochecha, na testa. Ô, agora, já o homem, esse sim liga, né? Este liga, porque o homem ele é muito preconceituoso, é muito difícil para o homem ir lá e dar um beijo num outro homem, né? Ele vai falar, o que as pessoas vão dizer se verem isso? Mas será que é necessário esse ósculo sagrado? Quando é citado na Bíblia, na maioria das vezes, está sendo indicado a um determinado povo, ou aos romanos, ou aos coríntios, mas nunca diretamente para todas as igrejas, né? Entende? Então, depende, isso é um cumprimento, mas será que um ósculo sagrado não poderia ser um cumprimento de mão? Não poderia ser um abraço, né? Mas aí eu falo para vocês, se vocês não têm Cristo no seu coração, esse ósculo sagrado não significa nada. Olha só, quando Judas foi lá, levando os caras para prender Cristo, ele estava com o que no coração? Com Cristo ou com Satanás? Ele estava com Satanás no coração, né? Ele estava possuído pelo Satanás, né? Ele foi lá para trair a Cristo. Ele fez o quê? Deu um beijo em Jesus para traí-lo. Um ósculo. Ele fez um ósculo sagrado, beijou e disse, mestre, e deu um beijo nele, como se fosse um ósculo sagrado. Então foi um beijo da traição. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Que não adianta você fazer o ósculo, você beijar outra pessoa no rosto, ou fazer isso, se é por obrigação. Você entendeu? Se você não gosta daquela pessoa, se você não sente a misericórdia, se você não tem Cristo dentro de si, se você não tem esses sentimentos. Porque o mais importante do que o ósculo, do que beijar uma pessoa, ou tratá-la dessa maneira, com esse respeito, com esse carinho, é você realmente sentir isso dentro do seu coração. Entendeu? Pois muita gente vê o inimigo e o beija, assim como Judas fez. Vê uma pessoa que, para ele, é o inimigo, que ele não vai com a cara, que ele não se dá bem, e mesmo assim ele vai lá dar um beijo. Será que ele está realmente fazendo o ósculo sagrado ou está fazendo o ósculo da obrigação? É isso que nós devemos pensar. Então, muita gente pega e fala, mas a igreja adventista não faz o ósculo, não tem o ósculo. Tem, claro que tem. Só acontece que o ósculo, não é necessário você demonstrar esse ósculo. Basta que você se sente dentro de você, né? Já é o ósculo sagrado. É você entender, mudar os sentimentos aí dentro de você. Se você deixa Cristo entrar no seu coração, automaticamente seu ósculo é natural. O seu ósculo, você já vai já bem ao outro. Na igreja adventista, por exemplo, todo sábado nós chegamos, a gente dá a mão a, aos irmãos, cumprimenta um por um, feliz sábado, entendeu? Então tem aquelas pessoas que se abraçam, tudo mais. Não é um ósculo sagrado? Claro que é. É um de amor, de carinho, né? Chega lá uma senhora lá da igreja, ela vai e sempre abraça minha mãe, beija minha mãe. E aí minha mãe retribui, né? Como cumprimenta uma outra senhora da igreja, entendeu? Então isso é um ósculo, entendeu? Não necessariamente é obrigado que haja aquele beijo, aquela coisa. Embora minha mãe sempre cumprimenta ela também, né? De vez em quando há o beijo no rosto das duas. É um ósculo, entendeu? Então, há o ósculo na igreja adventista? Sim, há. Há principalmente o coração da gente que tem que estar mergulhado em Cristo. Não adianta nada eu beijar o outro, fazer tudo, Santa Ceia e fazer também o lava-pé e tudo mais, se eu não tenho o ósculo dentro de mim, se eu não tenho Jesus Cristo dentro de mim, se eu não tenho amor pelo próximo dentro de mim, se eu não tenho misericórdia, benevolência, se eu não tenho justiça dentro de mim, se eu não tenho sentimentos para outra pessoa dentro de mim. Se você é aquela pessoa que fala, aquele cara matou, ele tem que ser morto, esse cara. Você não está com Jesus no seu coração. Por quê? Porque uma pessoa que está com Jesus no coração jamais desejaria a morte de outra. Ao você falar isso, você está querendo dizer o quê? Que outra pessoa tem que matar aquele lá, então significa que o mundo tinha que acabar?
Não, porque se, por exemplo, o cara matou a outra, ele merece morrer, então aí alguém vai lá e mata ele. Esse alguém que matou ele também merece morrer porque matou ele. E assim vai indo até que não sobra mais ninguém na Terra. Um vai matando o outro. Porque não é assim que funciona? Porque esse é o pensamento. Ah, matou, tem que morrer. Não é assim. Esse cara é um ser humano, assim como o outro que ele matou. É um ser humano perdido, que está nas trevas, que precisa de socorro e não de ser morto. É exatamente esse pensamento que tem que mudar na cabeça da gente. Que nós temos que ter misericórdia, amor, afeto pelos nossos próximos. O carinho que tem que brotar dentro da gente é natural. Não é um beijo. Um beijo vazio não é um beijo. Que nem, por exemplo, se eu vou e beijo uma garota de programa, uma prostituta, é um beijo de amor? Não. É um beijo de prazer, de relacionamento. Mas não tem amor, mas não tem afeto, mas não tem carinho. Nem da minha parte e muito menos da dela. Agora, se eu chego na minha casa e beijo a minha esposa, aí é um ósculo, aí é um beijo de amor. Porque eu amo a minha esposa. Se eu casei com ela é porque eu tenho sentimentos por ela. Compreende? E é exatamente isso que falta também nos relacionamentos. Falta que haja esse amor, esse empenho em fazer o outro feliz, essa misericórdia, essa justiça. E isso causa muita separação. A pessoa que pega e fala, ah não, eu não perdoaria uma traição. É um motivo de separação, traição? Sim, Deus permite a separação por causa de uma traição. Porém, você tem que pensar na sua família. Ontem, anteontem, não, sexta-feira, né? Ontem não teve novela. Na sexta-feira, eu coloquei no canal da Record, porque eu ia ver novela gênero, mas não tinha começado ainda. Estava passando uma novela estrangeira. Nessa novela, teve uma cena que me chamou bastante atenção. Era um casal que estava se separando, a mulher estava pedindo para que o marido saísse de casa, né? Que ele saísse de casa. E eles tinham um filhinho. E aí mostra, depois a cena vai mudando de um canto pro outro, mostra o filhinho que pegou, tinha uma caixa que tava com as coisas do pai, os sapatos do pai, e ele pegou e tirou cada sapatinho do pai daquela coisa e colocou no sapateiro, na casa onde ficava. Isso é um sinal de que essa criança não quer que o pai vá embora. Isso é um sinal, será que nós adultos não temos que rever nossas atitudes? Será que por bem dessa criança, que era ainda pequena, não deveria esta mulher tentar manter o seu casamento? Tentar não separar naquele momento pelo filho? Ah, mas ninguém, a gente quer falar, ninguém tem que ficar sofrendo, né, a vida por causa de filho. Tudo bem. Só que cada caso é um caso. Você está sendo ameaçado de morte, você está tendo uma ameaça, tendo um sofrimento, tendo como é que fala? Tendo um mal-estar, tendo um, uma discussão, um que põe em risco a vida, é uma coisa. Agora, se você quer me separar porque não está dando mais certo, está muita discussão, aí é uma questão de você pensar. Se houve uma traição, é uma questão de você pensar. Será que é o momento de você separar? Será que o teu filho não precisa da tua família unida? Antes de qualquer coisa, tem que pensar. Olha a atitude desse menino. Ele estava indicando que ele não queria que o pai fosse embora. Será que não era o momento dela repensar na atitude dela? Hum? Isso é misericórdia. É entender, é não pensar em si mesmo. Nós temos que ter uma volta. Então, gente, nós temos que ver que às vezes para um filho uma separação é muito difícil, principalmente se é uma criança pequena. Será que não temos que pensar melhor, pensar na vida antes de tomar uma decisão tão drástica, não é? E pensar no perdão, como está escrito em 2 Coríntios 10, então, perdoar, dar mais uma oportunidade, fazer diferente, fazer a sua parte. Será que você está fazendo a sua parte para mudar esse relacionamento? Ou você quer que ele dê certo, as trancas e barrancos, tá dando, então separa? Qual que é a sua atitude? Hein, queridos irmãos? Nós temos que pensar, né? Muitas vezes, por exemplo, a mãe casa com uma pessoa. Será que esse homem está disposto a assumir o seu filho como marido, como pai e como filho? No caso, o filho como filho, ele ser pai do seu filho. Porque quando você casa com uma mulher com filhos, você torna o pai dos filhos dela.
mesmo que você é um segundo pai. A mesma coisa acontece quando você casa com uma separação, você casa com um homem que tem filhos, você se torna mãe desses filhos. Será que estão agindo dessa maneira? Né? Eu acho tão bonito quando a mulher do meu sobrinho chama meu pai de vô, por exemplo. Ele é vô do meu sobrinho, mas ela chama ele de vô. Isso eu acho bonito. É um carinho. Como a moça lá no casamento, na fábrica de casamento na SBT, que ela pediu para entrar com o pai e com o padrasto. Entendeu? Isso mostra um carinho que o padrasto recebeu essa moça com o pai. Tudo isso é uma questão de a gente pensar, refletir, né? Por exemplo, eu vi aqui agora passar aqui em 3 pessoas, né? A mãe, a filha e um rapaz. Essa criança, ela não teve pai. O pai dela morreu assim que a mãe dela engravidou. Ela não conheceu o pai. Mas esse homem que passou junto com elas, ele assumiu esse papel na família. Mesmo a mãe renegando ele, não querendo ter relacionamento com ele, mas ele tratou essa menina como pai. E eu nunca vi essa menina demonstrar amor de pai por ele. No dia dos pais, ela não dá uma coisa para ele. Ela poderia muito bem chamá-lo de pai, pois ele foi o pai dela. Pai não é quem põe no mundo, não, é quem cria também. Entendeu? Não é só quem põe no mundo. E esse homem, ele faz tudo por ela, porque ele ama a mãe dessa menina. Porém, a mãe não quer saber dele. Mas, queridos irmãos, Deus faz as coisas certas. Você vê que pôs esse homem que a menina precisava de ter uma figura paterna. E ele serviu como essa figura paterna para ela. Ele faz tudo, faz coisa por ela, dá presentes para ela, o próprio bolso. Ele é um pai que ela não teve. Mas ela nunca chamou ele de pai. Entendeu? Então, será que na hora de abrir os nossos corações, deixar Jesus entrar dentro deles? Ou seja, quando ele bate na porta, quer dizer que ele está querendo entrar, que ele está querendo que Satanás saia daí para você, para ele entrar. Nosso coração não pode ficar vazio. Ou ele vai ser preenchido por Satanás ou por Jesus Cristo. Cabe a nós decidirmos. Se nós vamos sair do nosso ego. Né? Muita gente coloca nós mesmos no trono, né, do nosso coração. Confiamos no nosso próprio potencial. Não, nós temos que confiar em Deus. Que nós somos fracos, imundos e nada podemos sem a ajuda de Deus. E é isso que nós devemos pensar. Tá bom, queridos irmãos? Que Deus abençoe a todos. Vamos abrir os nossos corações para Deus. Vamos deixar que entre, que esses sentimentos bons brotem dentro dele. E que a dúvida distancie da gente de uma vez por todas. Que Deus abençoe a todos nós. Tá bom? Muito obrigado a todos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Tá bom? Muito obrigado a todos. Amém.